Olá! Hoje a gente tem umas fontes fascinantes que exploram algo que parece até, sei lá, ficção científica, né? O que seria? Inteligências artificiais mostrando, tipo, sinais de raciocínio de longo prazo. E o mais legal, em jogos. Assim. Esse tema tá quente. Modelos como Claude, Gemini, GPT sendo testados nesses ambientes virtuais. Exato. E a pesquisa tá indo fundo nisso. A questão não é só se a IA consegue jogar. Isso a gente já sabe que sim, em muitos casos. O ponto é como ela aprende, como ela elabora estratégias. Certo. A gente vai olhar aqui para duas frentes, basicamente. Primeiro, como as IAs atuais se viram em jogos mais complexos quando elas têm, digamos, tempo para pensar. Interessante. Tempo pra pensar. E a segunda frente? E a segunda é, se elas conseguem sacar as regras, a estrutura do jogo, só olhando as jogadas, sem nunca ver o tabuleiro, sem ler manual nenhum. Nossa, essa segunda parece ainda mais doida. Mas vamos lá, vamos desvendar isso. Qual a ideia principal aqui? Entendeu esses primeiros sinais de raciocínio e o que isso pode dizer sobre o futuro da IA, certo? Exatamente essa missão. Ver o que está pintando de novo aí. Beleza. Então, começando pela primeira pesquisa. Aquela que colocou as IAs para jogar vários games, né? Desde Super Mario até uns de estratégia tipo o Sokoban. O jeito que fizeram isso é que foi o diferencial, pelo que entendi. Sim, a abordagem é crucial. Totalmente diferente do usual. Em vez de jogar em tempo real, a IA analisa cada quadro do jogo, um por um. Como assim, cada quadro? Ela recebe a imagem da tela, o frame, né? Aí ela processa aquilo usando módulos separados. Percepção, memória, raciocínio, pensa no que fazer, toma a decisão e só depois disso é que o jogo avança para o próximo quadro. Ah, entendi. Então ela tem, tipo, todo o tempo do mundo para decidir cada passo. Não tem a pressão do tempo real. Exato. Tempo ilimitado para refletir em cada movimento. Isso é chave. E aí? Funcionou? Deu para ver alguma coisa interessante nos resultados? Olha, teve resultados mistos, o que já é interessante. Por exemplo, o Claude 3.7 jogando Mario, ele até conseguiu jogar direitinho em algumas partes, mas falhou em outras. Normal, Mario não é tão simples quanto parece. Pois é, mas aí teve um outro modelo, o O3, que se destacou no Sokoban. E Sokoban, bom, é um jogo que exige planejamento pesado, não é só reação rápida ou sorte. Nossa, Sokoban é pura lógica espacial, né? Empurrar caixas para o lugar certo, um erro e já era. Exatamente. Mostra que modelos diferentes podem ter, digamos, talentos diferentes para tipos distintos de raciocínio. Um é bom em reação, outro em planejamento. Faz sentido. Mas qual o grande ganho dessa abordagem, além de ver qual IA joga melhor cada jogo? O ponto fundamental aqui, na minha opinião, é a coleta de dados. O jeito que eles fizeram isso gera um tipo de dado que a gente não tinha. Que tipo de dado? Dados sobre o processo de raciocínio da IA passo a passo. Como ela planeja a longo prazo. Normalmente, quando um humano joga, esse raciocínio interno, as microdecisões, fica na cabeça da pessoa, não vira dado, né? Entendi. A gente só vê a ação final, não o pensamento por trás. Isso. E ter esses dados de como pensar é ouro para treinar IAs futuras, principalmente para coisas do mundo real, tipo robótica. Um robô precisa entender física, causa e efeito, planejar ações. Claro, não dá para um robô ficar só reagindo quadro a quadro na vida real. Precisa antecipar. Precisa de um entendimento mais profundo. E esses dados ajudam a treinar isso. Muito bom esse ponto da coleta de dados do processo. E isso me leva para a segunda pesquisa, que parece ir ainda mais fundo nessa ideia de entender como a IA pensa. A história do Otelo, né? Essa é fascinante mesmo. A pergunta ali era, será que uma IA consegue aprender as regras e até a estrutura de um tabuleiro de jogo, só olhando sequências de jogadas, sem nunca ter visto o tabuleiro, sem ninguém explicar nada?
Parece mágica. Como fizeram isso? Pesquisadores lá da Universidade de Copenhagen testaram justamente isso com o Otelo, aquele jogo de tabuleiro com peças de duas cores. A hipótese era essa. Se você der para IA milhares e milhares de sequências de movimentos válidos do jogo... Tipo, só a lista de coordenadas das jogadas, C4, D5, E6, assim. Exato. Só essa informação abstrata. Será que com isso ela consegue montar um modelo interno do jogo? Entender que tem um tabuleiro 8x8, como as peças viram de cor, essas coisas. E aí? Conseguiu. Incrivelmente. Sim. E foi muito legal como eles verificaram isso. Os modelos não só aprenderam a jogar o Otelo super bem. O que já seria impressionante por si só. Já seria. Mas eles foram além. Analisaram as representações internas que a IA criou e descobriram que essas representações do tabuleiro, da estrutura espacial, eram muito parecidas entre IAs diferentes. Uau, mesmo usando arquiteturas de IA diferentes? Sim, e outro detalhe. Quando usaram dados sintéticos, tipo jogos gerados por computador, só para ter mais exemplos de jogadas, os resultados melhoraram muito. Interessante. Mas teve uma descoberta aí que chamou mais atenção, né? Algo sobre modelos pré-treinados. Teve. E essa talvez a parte mais contraintuitiva. Eles pegaram aqueles modelos gigantes, tipo o GPT, que foram treinados com a internet inteira, com um monte de texto e conhecimento geral. Que a gente imagina que saberiam tudo sobre jogos, regras, etc. Exato. E compararam com modelos treinados só com as sequências de jogadas do Otelo, sem nenhum conhecimento prévio de linguagem ou do mundo. E o resultado? Chuta que os gigantes ganharam fácil. Então, não consistentemente. Os modelos treinados só na jogada se saíram tão bem quanto, ou até melhor em alguns aspectos. Isso sugere o quê? Que a IA estava aprendendo a lógica do jogo direto das jogadas, sem precisar ler sobre Otelo na internet. Exatamente. Aprendendo a lógica espacial, as regras, puramente a partir da sequência de movimentos. Isso meio que desafia a ideia de que modelos de linguagem treinados só com texto não conseguiriam lidar bem com problemas espaciais ou visuais. Mostra uma capacidade de abstração bem grande, né? Enorme. E ataca um problema clássico da IA, o tal do aterramento de símbolos, symbol grounding. Como que a IA conecta um símbolo abstrato, tipo a coordenada C3, com o significado real daquilo no espaço do tabuleiro. Nesse caso, parece que ela conseguiu fazer essa conexão, ligar as coordenadas, as posições e as regras, só observando os padrões nos movimentos. É bem poderoso isso. Realmente. Então, juntando essas duas frentes de pesquisa, o que a gente pode tirar disso tudo? Parece que as IAs estão começando a mostrar, sei lá, um raciocínio mais profundo, criando modelos internos dos mundos delas. Eu acho que sim. É um vislumbre interessante de como a IA aprende e raciocina. E mostra que o avanço pode vir não só de modelos maiores e mais força bruta, mas de melhorar a qualidade e o tipo dos dados de treino. Focando nesses dados de raciocínio de longo prazo, de causalidade. Exato. Dados que capturem como se chega a uma solução, não só a solução final. E talvez a gente veja avanços importantes, quem sabe já no próximo ano, conforme esses problemas de dados comecem a ser resolvidos. Essas pesquisas estão, na verdade, criando esses dados que faltavam. É verdade. Elas não só analisam, mas geram material para o próximo passo. E fica aquela reflexão final, né? Se as IAs conseguem construir modelos internos de mundos virtuais, tipo um tabuleiro de Otelo, só com base em sequências de movimentos, o que isso diz sobre a capacidade futura delas de modelar e talvez até prever coisas bem mais complexas do nosso mundo real? E a pergunta de 1 milhão, né? Assustador e fascinante ao mesmo tempo. Abre muitas portas.